O nosso texto, irmãos, está em João, capítulo 14, versículo 27. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E o nosso texto diz assim, irmãos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui pedindo a tua graça, a tua misericórdia, entregando a ti, ó Deus, essa palavra, que não é minha. A palavra, Senhor Deus, é tua. Portanto, ó Pai, pedimos que o teu Espírito Santo possa estar nos guiando. O teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar abrindo o nosso coração e a nossa mente nesse momento tão precioso. Que nada, ó Pai, seja mais importante. Que nada, Senhor Deus, venha a atrapalhar. Que o Senhor, ó Pai, organize o sinal da internet. Esse culto, ó Pai, que está sendo por essa plataforma. Que o Senhor, ó Deus, esteja garantindo que tudo esteja normal para a tua glória, Senhor. E abençoa os corações. Abençoa, Deus, aqueles que estão presentes. Abençoa também aqueles que não estão, por algum momento, ó Deus, por alguma dificuldade, eles não puderam estar aqui. O Senhor sabe. Mas, ó Deus, guia-nos, ó Deus, através da tua palavra, abençoa nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Maravilha. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é o Deus que nós louvamos e bendizemos, porque ele tem sido fiel. Ele não tem nos desamparado. Sempre ele tem nos sustentado. Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, a palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite, quero compartilhar com os irmãos, é sobre a paz. E o tema da mensagem é exatamente esse: deixo-vos a paz. No mundo onde está tão virado, né, tumultuado, nós precisamos saber onde está a nossa paz ou quem é a nossa paz. Isso, irmãos, faz uma grande diferença para nossas vidas. Nós que temos a informação em mãos, nós que temos a palavra de Deus, isso é fundamental na vida de um cristão. Quando o Senhor fala através da sua palavra, deixo-vos a paz, o que ele, na verdade, ele estava falando com isso? Que informações nós temos diante dessa afirmação de Jesus? Que ele traz a paz. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, na verdade, lemos um versículo do texto de João, capítulo 14, e esse capítulo 14, como nós lemos também na introdução do culto, é um assunto, um conteúdo muito vasto, muito gracioso, muito bom, e traz muitos benefícios para a nossa vida e para a nossa alma. E a tradução da palavra paz significa, no dicionário comum, ausência de guerra. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que nós não nos guiamos, como a palavra mesmo diz, pelas coisas materiais. Nós não nos guiamos pelas coisas, pelas circunstâncias. Nós nos guiamos pelas coisas espirituais. Nosso manual de instrução é a palavra de Deus. Amém? Então, para nós, esse significado, ele não faz muito sentido. Para o cristão, para a vida do cristão, para aquele que está com Deus e anda com Deus, paz não significa necessariamente ausência de guerra. Não. Paz, a tradução melhor que nós podemos encontrar em Deus é tranquilidade
Amém? Tranquilidade da alma. E eu vejo, irmãos, através da Escritura, da palavra de Deus, podemos pegar, por exemplo, aquele texto, aquele momento de Mateus capítulo 8, quando Jesus está no barco com os discípulos, em meio a uma grande tempestade, onde o barco era açoitado pelas ondas, de um lado para o outro, e os discípulos ali não sabiam o que fazer e nem para onde ir, e enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Que coisa maravilhosa! Nós podemos entender pela palavra que paz não é ausência de guerra, não é ausência de tempestade, mas a tranquilidade da alma, é estar tranquilo em Deus, e essa deve ser a postura do cristão. Portanto, quando Jesus ele declara nesse texto, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, Jesus está falando de uma paz interior, de algo totalmente diferente, de algo sublime, de algo, irmãos, que eu e você já experimentamos através desse contato, através da experiência, através do convívio com Deus. E isso é o que deve fazer a diferença em nossas vidas. Irmãos, se por um lado nós encontramos pessoas, nós encontramos cristãos que se declaram servos de Deus e povo de Deus, e que em meio à turbulência do mundo, em turbulência da vida, eles se encontram inquietos, é porque provavelmente está faltando algum item na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus. Alguma coisa está em deficiência, porque é inerente do homem, da nossa carne, sofrer as circunstâncias, as lutas. Mas isso, irmãos, de forma nenhuma podem dominar a vida do cristão. Não. Nós nos abalamos, sim. Nós sofremos com as dificuldades, sim. Mas isso não deve ser o nosso ponto final. Isso não deve ser a nossa linha de observação. A nossa linha de observação precisa ser a paz. E a paz com Cristo. A paz com Deus. Amém, irmãos? Eu quero ver com os irmãos o Salmo 37, irmãos, versículo 11. Vamos ver o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 11. Ele diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Os mansos herdarão a terra. E não só eles têm essa herança, essa promessa da herança, mas eles se deleitarão. Eles terão abundância. É algo que vem com muita força. O salmista, ele nos dá essa palavra. E quando nós olhamos também, lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus através de Cristo nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Então, nós entendemos que é preciso que nós estejamos em paz com Deus, uma busca a Deus, mais perto de Deus. É que nós temos aí essa tranquilidade da alma, onde o cristão, em meio às turbulências, ele vai encontrar esse ponto de equilíbrio que faz toda a diferença em nossas vidas. Em um mundo conturbado, nós precisamos encontrar esse ponto
onde é o nosso porto seguro, que é a paz com Deus. Deixo-vos a minha paz, eu vos dou. Amém? Tem outro texto também em Salmo 119, o salmista expressa também de uma forma clara essa confiança em Deus através da paz. Salmo 119, verso 165, e ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Glória a Deus. Amém? Olha, irmãos, não existe outro caminho, não existe outra solução. Irmãos, não existe outro meio. É através de Cristo, é através do Senhor que nós vamos encontrar a tranquilidade da alma. Cristo, nós encontramos em muitos momentos o Senhor dirigindo-se aos seus discípulos, dirigindo ao seu povo, mostrando esse momento de paz, onde a igreja precisa encontrar essa paz. Mas essa paz só vai ser encontrada através de Cristo, quando ele diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. E nós temos até o costume que nós já aprendemos, né? Da saudação pela paz do Senhor. E algumas igrejas, né? Outras não, mas algumas igrejas, eles mantêm essa tradição, onde encontra o irmão, né? Oh, é a paz do Senhor, meu irmão. Isso aí é um costume. E algumas igrejas não têm, mas, assim, particularmente eu gosto desse costume, eu gosto dessa tradição, eu gosto de dar a paz, né? E se você dá a paz, é porque você tem a paz para dar, a gente só dá o que tem. Eu gosto dessa expressão, e eu gosto, sim, quando eu encontro uma pessoa que eu sei que ele é um cristão, que eu sei que é um servo de Deus, eu me dirijo dessa maneira. A paz do Senhor, meu irmão, né? Com um aperto firme, segurando firme a mão, dizendo: a paz do Senhor seja contigo, né? Que nós não estamos dando a nossa paz, nós estamos dando a paz do Senhor, se dirigindo aí essa palavra que o Senhor diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas Jesus, ele também diz, aí no versículo 27 ainda, ele diz: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a minha paz, ela é diferente da que o mundo ensina, ou do que o mundo prega, ou do que o mundo mostra. A minha paz, ela é totalmente diferente. Eu estava acompanhando esses dias, ainda estou acompanhando, né, as grandes manifestações que estão acontecendo. E o que o povo procura? Paz. Paz em meio a tantas coisas que as pessoas não aceitam, né? Aí as controvérsias na economia, na justiça e muitas outras coisas. O povo está à procura de paz. Só que o mundo, irmãos, eles procuram a paz através da guerra. Eles procuram um caminho totalmente errado. As pessoas, elas expressam dessa maneira a paz. Tá tudo tranquilo, o meu filho não me dá mais trabalho, agora eu estou trabalhando, agora tudo aqui está calmo, então eu estou tranquilo, então está tudo em paz. Isso é a paz que o mundo ensina. Isso é a paz que o mundo prega, irmãos. Jesus, ele deixa claro que a paz que ele dá para a igreja dele, que ele dá para o povo dele, não tem participação nas coisas externas. Não tem participação no que eu vejo, no que eu pego. Se as coisas estão bem para mim, aí eu estou em paz. Se as coisas pioram, eu não estou em paz. Não, irmãos. Se nós acompanharmos a história da igreja, nós vamos encontrar uma igreja onde ela estava mais no campo de batalha, onde ela estava mais no meio do olho do furacão do que mesmo em tempos de bonança. E, no entanto, nós encontramos uma igreja
que tinha paz em Cristo. Não é de hoje, irmãos, que a igreja enfrenta dificuldades, e enfrenta lutas, e enfrenta oposição, não é de hoje, mas nós sempre encontramos uma igreja buscando a paz ou estando em paz. E eu coloquei até uma postagem, né, em relação ao dia do movimento, que foi no feriado, dia 7 de setembro, e naquele dia a igreja era para estar orando, a igreja era para estar clamando, a igreja era para estar ali orando pelas autoridades, como diz lá em Timóteo. Ele fala que a igreja precisa interceder pelas autoridades. Em momento algum, a igreja, a palavra de Deus, manda o povo de Deus ir para as ruas protestar. Aliás, irmãos, na história da igreja, nós não encontramos protestos da igreja, dos irmãos, se levantando contra o Império Romano, se levantando contra os governantes, se levantando contra as autoridades. Nós não encontramos. Nós encontramos uma igreja que ora. Nós encontramos uma igreja que está apoiando as autoridades no sentido da intercessão. E é isso que a igreja precisa fazer. Essa é a função da igreja, esse é o papel da igreja. Porque o mundo ele está procurando uma paz totalmente diferente, sem conteúdo. Nós, cristãos, a palavra diz, e Jesus afirma, que a paz que ele traz para a nossa alma, ao nosso coração, não é igual ao mundo. Ela é totalmente diferente, ela tem uma abordagem diferente. É tanto, irmãos, que quando Jesus ele vem, ele entra em Jerusalém, ali, Mateus capítulo 21, montado em um jumentinho, e há toda aquela celebração, né, onde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todas as autoridades religiosas da época, os principais sacerdotes, os escribas, todos que estavam ali, eles não recebem Jesus como o rei, porque eles estavam procurando um rei revolucionário. Eles estavam procurando um rei que viesse fazer as grandes guerras e que viesse com o seu grande exército para desbaratar o Império Romano e verdadeiramente agora trazer a paz. A paz que Jesus pregava, ou a paz que Jesus ele prega ao nosso coração, é uma paz diferente. Por isso Jesus, ele não foi reconhecido como o rei, o grande rei, porque o rei que eles estavam esperando não ia chegar em um jumento, ia chegar em um grande cavalo, ia chegar com seus cavaleiros, ia chegar com as suas miríades, ia chegar com os seus grandes soldados. Jesus ele não chega dessa forma. Ele não traz a paz da forma que o mundo prega a paz. Jesus traz uma paz diferente da que nós conhecemos, do que o mundo conhece. Vamos aqui em Isaías capítulo 59, no versículo 8. Isaías 59, versículo 8. Vamos ver o que a palavra diz. Ele diz: desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Amém? Desconhecem o caminho da paz. Eu não sei, meu irmão, se você já participou de alguma manifestação. Eu nunca participei e tenho fé em Deus que não quero participar. Mas o negócio é feio. Você corre o risco de sofrer grandes coisas, de atingir alguém ou ser atingido. E eu digo, não resolve nada. Então, a palavra do Senhor diz, Isaías, o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 8, diz que eles desconhecem o caminho da paz, ou da verdadeira paz. Eles não sabem por onde estão indo. Nós precisamos, a igreja do Senhor, precisa se posicionar de certa forma para trazer paz, não só para a nossa vida interior, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Pregar a paz, a verdadeira paz, a paz que Cristo trouxe na palavra do Senhor, né?
E aí vai mostrar, irmãos, que não importa o lugar onde nós estejamos, seja no barco, no meio da tempestade, como Jesus estava ali, ou se eu estou numa ilha, né, no resort, com as coisas boas ali ao meu redor, curtindo uma praia, deitado numa rede, isso é paz, né? Não, irmãos, não importa o lugar onde nós estejamos, não importa as circunstâncias, quando Cristo ele habita a nossa vida, quando Cristo é o centro do nosso conhecimento, da nossa fé, então, a nossa paz, nós vamos ter essa paz, demonstrar essa paz em Cristo Jesus, esse descanso da alma, o alívio da alma em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ver outro texto. Nós vamos agora para Romanos capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que a palavra diz. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma vez, nós vemos aí a palavra desconhecem, né? A falta de conhecimento de Deus leva o homem a andar nesses caminhos tortuosos. A falta do conhecimento de Deus. E como ele fala aí no versículo 18, como ele completa no versículo 18, dizendo a falta do temor ao Senhor. Então, o desconhecimento leva a não temer ao Senhor e leva o homem a procurar a paz por um caminho que vai levar, na verdade, à guerra, às intrigas. E a igreja do Senhor, nós, como povo de Deus, não podemos nos deixar enganar pela falsa paz. Jesus é a verdadeira paz. Jesus é o que nos dá a tranquilidade da alma. Jesus é aquele que está bem próximo de mim e de você. Jesus é aquele que está ali a nos abraçar na hora da angústia, da dificuldade. Ele traz essa paz, a paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode dar. Amém? Mas também ele diz, ainda no versículo 27, já no final, ele fala: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não fique inquieto. Não tenha medo. Veja, como eu falei no início, o capítulo 14 é um capítulo de João que tem um conteúdo muito profundo. Basta você sentar e ler com calma, com tranquilidade. Basta você sentar e fazer o seu devocional e anotar algumas coisas. Olhe as entrelinhas. Jesus começa falando exatamente isso. No capítulo 14, versículo 1, ele começa abrindo já com essa palavra, dizendo: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Não nos inquietar, irmãos. Eu falei, que foi no domingo, que nós estávamos falando sobre a inquietação do coração, a inquietação do homem. Nós tivemos outro estudo sobre isso. Mas Jesus, ele fala exatamente isso para os discípulos, fala para a igreja hoje, em pleno século XXI. A palavra ficou aqui para que nós tivéssemos acesso a ela. E essa inquietação que não leva a nada, ele nos mostra, irmãos, que nós somos uma igreja poderosa, que nós somos uma igreja envolvente, que nós somos uma igreja viva e eficaz, que nós somos um povo vitorioso em Cristo Jesus. Por isso a palavra dando essa ênfase, dizendo: não se turbe o vosso coração e nem vos inquieteis. Ora, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz aí em Romanos, no capítulo
ou melhor, desculpe, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Irmão, um gole d'água. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus pela sua palavra. Entendemos agora porque Jesus está olhando para os seus discípulos e ele está falando, dizendo, não vos atemorize, não fiquem inquietos, não se turbe o vosso coração, porque o Espírito que está sobre vocês, o Espírito que vai tomar conta de suas vidas, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, é um espírito de graça, é um espírito que vai lhes conduzir para frente e nunca para recuar. Veja aí o versículo 26, irmãos, do capítulo 14 que nós estamos lendo aqui. Olha o que ele diz. Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso eu digo para vocês, não vos inquieteis, não vos atemorize, não se turbe o vosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai acompanhar, ele vai estar junto, ele vai andar com vocês. Não tem do que se atemorizar, não tem do que ter medo. Nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos um espírito de graça, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, irmãos, de uma igreja que ora, de uma igreja que se levanta, de uma igreja que tem a paz do Senhor no seu coração. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8. Olha o que a palavra diz. A partir do versículo 14. Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua palavra. Todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, são filhos de Deus. E nós não recebemos o espírito de escravidão. Não, irmãos. Nós não devemos ficar presos às coisas do passado. Nós não devemos ficar presos às coisas, às circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós recebemos um espírito de liberdade. Nós recebemos um espírito de vida. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso a afirmação do Senhor, dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Amém, irmãos? E a coisa mais certa que nós temos, a palavra mais certa que nós já conhecemos, que está lá em Mateus 28, 20, que os irmãos já conhecem de cor e que nós já sabemos. Mateus 28, 20, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Até quando, irmãos? Até a consumação dos séculos. Que Deus maravilhoso. Que palavra ele deixou para nós. Nós devemos nos aperfeiçoar nessa palavra. Então, irmãos, nós entendemos a partir das Escrituras que essa paz que Jesus deixou para nós, quando ele diz a minha paz, é através da conexão com Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu sinto essa paz. Mas essa paz, ela se faz real na minha vida. Quando Jesus fala que essa paz não é igual a que o mundo prega, a que o mundo ensina e o que o mundo mostra,
nós entendemos que essas pessoas que buscam essa paz ou essa falsa paz são pessoas que estão totalmente desconectadas com Deus. Estão longe de Deus e, como diz o texto de Isaías, desconhecem a Deus, desconhecem o caminho da verdadeira paz. Nós, como servos de Deus, precisamos ter um outro olhar, precisamos ter um outro pensar de uma forma diferente, pensar de modo como Jesus pensou e como Jesus ensinava na sua palavra. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu quero deixar para você Salmo 4, versículo 8. É uma palavra muito profunda. Salmo 4, você pode procurar aí na sua Bíblia, Salmo 4, versículo 8. A palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só em ti, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela paz interior, pela paz que nós sentimos, porque o Senhor é a nossa paz. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos, a Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e pela tua palavra que não volta vazia. A nossa oração nesta noite, ó Deus, é que o teu Espírito Santo possa trazer essa paz interior, possa trazer essa tranquilidade. Não importa, ó Deus, onde estamos, as circunstâncias que estamos enfrentando, as lutas, ó Deus, que vêm sobre nossas vidas todos os dias. Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê essa sensação de paz, esse descanso da alma, essa tranquilidade do espírito, para a glória de Deus, que possamos, ó Deus, verdadeiramente transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. E oramos agora, Senhor Deus, pela igreja, oramos pela família, oramos ali pela reforma da igreja, Senhor Deus. Continuamos orando para que termine tudo bem, assim como começou. Oramos para que o Senhor levante os mantenedores, para que possamos concluir o pagamento, o lado financeiro. O Senhor levante, ó Deus, contribuintes. O Senhor levante ofertantes, dizimistas, pessoas, ó Deus, que verdadeiramente que possa estar estendendo a mão para abençoar a tua casa, abençoar a tua obra, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Deus, você que está trabalhando, você que vai trabalhar amanhã cedo, o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua vida, a sua empresa. Se a sua empresa cresce, você cresce para a glória de Deus, você prospera. Eu oro também por você que tem o seu comércio, trabalha por conta própria, que o seu comércio possa progredir, possa crescer, prosperar, lhe dê bons clientes, lhe dê poder de compra, lhe poder de venda. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos jovens, eu oro pelas crianças, e que o Senhor abençoe cada dia mais, ó Deus, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Eu oro a Deus que nos dê um restante de semana abençoado. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando a nossa pátria, a nossa nação, os nossos governantes. Colocamos diante da tua presença, ó Deus. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos.